Aleluia, amém, glória a Deus, aleluia. Vocês estão com muita expectativa para o que Deus irá fazer aqui essa noite? Eu acho que eu não ouvi direito. Vocês estão com muitas expectativas para o que Deus irá fazer aqui essa noite? Amém. Prometo ser breve, não vou demorar. Amém. Só vou tacar um pouco de álcool e depois ligar o isqueiro. E vou deixar o fogo pegar. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado por estar aqui, pastor Fábio. Através do pastor Manuel eu conheci o pastor Fábio. Amém. E vocês fazem parte agora da minha família. Amém. A galera de Limeira está em peso. Eu olho para qual câmera aqui? Aquela? A galera de Limeira está em peso aí no YouTube aí também. Amém? Amo vocês demais. Amanhã eu tô aí, 9 horas da manhã. Não esquece não o culto aí. Amém? Amanhã cedo estaremos indo para Limeira. Obrigado, viu? Se puder trazer mais um pouco, eu bebo muita água, amém? Aleluia. Amanhã estaremos lá saindo cedo, amém? Para estar realizando o nosso culto lá. E eu acredito que existem muitas pessoas aqui que têm um chamado, amém? E eu estou no culto de jovens, então, com certeza você tem um chamado. Só que existem coisas que impedem você de avançar no seu chamado, amém? Mas essa noite eu quero te entregar uma chave espiritual. Eu quero te entregar uma chave que ela não vai te puxar para longe do seu chamado. Pelo contrário, ela vai te impulsionar para o seu chamado. Eu não sei o que você tem passado esses dias, sabe? Eu sei que jovem tem muitos problemas emocionais e também familiares, etc, né? Mas eu quero te dar uma chave essa noite, que você vai avançar em Deus, você vai crescer em Deus, e a sua vida nunca mais vai ser a mesma, amém? E eu acredito que essa noite, meu irmão, o Senhor ele vai mudar a sua história, amém? Eu não estou falando isso porque eu sou um bom pregador e eu quero, sabe, criar aquele marketing, criar aquela encenação, não, é porque mudou a minha vida. O dia que eu descobri a prática de edificação pessoal, a minha vida nunca mais foi a mesma. O dia que eu entendi, meu irmão, que existe uma pessoa que é o meu amigo, o Espírito Santo, e ele está com muita expectativa para orar por mim, o plano de Deus, e me levar diretamente para o meu chamado. Eu descobri, meu irmão, que a minha vida na terra não pode ser apenas uma passagem qualquer. Sabe, a sua vida na terra não pode ser uma passagem qualquer, e ela não vai ser, porque por onde você passar, você vai levar a glória de Deus. Para onde você passar, os mortos ressuscitarão, os enfermos serão curados, pessoas que têm depressão receberão alegria, pessoas que estão passando por ansiedade receberão paz. Sabe por quê? Porque você é alguém que é resposta, você é alguém que carrega o que as pessoas precisam, Jesus. Amém? Glória a Deus. Então abre comigo a sua Bíblia em Levíticos capítulo 6, aleluia. Irmão, tem muita nuvem de glória aqui, amém? Tem muitos anjos de Deus aqui também. E a hora que eu estava adorando ali, eu só percebi eles passando. Amém? Levíticos capítulo 6, do versículo 8 ao 13, que diz assim: o Senhor disse a Moisés: dê a este mandamento a Arão e aos seus filhos, essa é a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. 10. O sacerdote vestirá as suas roupas de linho e os calções de linho por baixo. Retirará as cinzas do holocausto
que o fogo consumiu no altar, e as colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa, e levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. 12. Mantenha-se aceso o fogo do altar. Fala comigo, isso é uma ordenança. Vamos lá, fala comigo, isso é uma ordenança. Manter o fogo aceso. Mantenha o fogo do altar aceso, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. 13. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar e não deve ser apagado. Amém? Lê o 13 de novo, vamos lá. 1, 2, 3, vamos lá, todo mundo junto. 1, 2, 3. Mantenha o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Agora você vai entender essa noite quem é o altar. Você vai entender essa noite quem é o fogo. Você vai entender essa noite como manter esse fogo aceso. E você vai entender quem é o sacerdote que auxilia nesse processo de consumação do holocausto. Amém? Então abre aí para mim, comigo a sua Bíblia, em Mateus. Aleluia. Mateus capítulo 3, versículo 11 e 12. Mateus capítulo 3, versículo 11 e 12. Que diz assim: eu os batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com... Amém. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca deve ser apagado. Diga glória a Deus. Entenda algo, existe uma ordenança do Senhor para nós. A ordenança do Senhor para nós é que o fogo ele não pode ser apagado, que o fogo ele tem que queimar continuamente. Amém? Só que na velha aliança, o que nós lemos lá em Levíticos capítulo 6 é uma velha aliança ainda. Na velha aliança, o sacerdote ele ia ao lugar destinado para a queima do sacrifício, ele levava a lenha e ele não permitia que aquele fogo acabasse, que aquele fogo parasse de queimar. Só que aquele holocausto a qual estava acima daquele altar era o holocausto que o Senhor recebia como oferta. Amém? Então nós estamos agora numa nova aliança. Nós não precisamos mais de alguém ir por nós apresentar uma oferta ao Senhor. Nós não precisamos mais de um sacerdote levantar um templo, levantar um altar e colocar um animal, uma novilha sobre aquele altar e ali colocar lenha e manter aquele fogo aceso continuamente. Então, quando o Senhor ele disse isso para Moisés, o que Arão deveria fazer, o Senhor ele está falando sobre uma questão simbólica. Porque hoje na nova aliança, nós não fazemos mais sacrifício. Na nova aliança hoje, nós não temos um holocausto para ser queimado, para que Deus ele possa receber. Por quê? Porque o maior sacrifício, o maior holocausto foi Jesus Cristo. Amém? Só que a ordem de manter o fogo aceso ainda continua. A ordem ainda de não deixar o fogo se apagar continua. E essa noite você tem que entender quem que é esse fogo. E aí, antes da nova aliança ser inaugurada, vem um homem chamado João Batista. A Bíblia vai dizendo que ele começa a pregar, ele começa a anunciar, e ele vai dizendo: alguém virá mais poderoso que eu,
a qual eu não sou digno nem de calçar ou amarrar a sandália dos seus pés. Só que essa pessoa que virá, ela vai batizar você com Espírito Santo e com fogo. Quem aqui não é batizado com o Espírito Santo, não fale línguas, levanta a sua mão, bem alto. Pastor, eu não falo em línguas, não precisa ter vergonha, levanta a mão aí bem alta aí. Se essa noite você quiser falar em línguas pela primeira vez, você vai falar. Se você não é batizado com o Espírito Santo, essa é a sua noite. Porque existe uma ordenança, não deixe o fogo se apagar. E você vai receber essa chave, que o fogo não vai se apagar. Então João Batista vai dizendo, alguém virá maior do que eu, a qual eu não sou digno de calçar a sandália dos seus pés. E essa pessoa a qual virá, ele vai batizar você com o Espírito Santo e com fogo. A Bíblia vai dizendo que Jesus ele vem para a terra, ele cumpre o seu ministério. Quando ele vai para os céus, ele volta em ascensão. A Bíblia vai dizendo que em Atos capítulo 2, ele manda o Espírito Santo. Atos capítulo 2 diz que o Espírito Santo ele vem, e quando ele vem como línguas de fogo. Amém? Então preste atenção, a Bíblia vai dizendo aqui em 1 Tessalonicenses, aleluia, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, não apaguem o Espírito. Então entenda uma coisa, meu irmão, o fogo a qual queima é o Espírito Santo. Amém? Aleluia. Só que a Bíblia também vai dizendo aqui, Romanos capítulo 12, versículo 1, portanto irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, esse é o culto racional de vocês. Quem é o sacrifício hoje? Sou eu que me apresento no altar, para ser queimado, sou eu que me apresento no altar, para ser consumido. E meu irmão, quando você se apresenta no altar do Senhor, Ele consome tudo. O que Ele consome? Ele consome o pecado, Ele consome a depressão, Ele consome a ansiedade, Ele consome as suas emoções que são descontroladas. Um dia você está bem, um dia você não está bem, um dia você quer, um dia você não quer ir para a igreja, um dia você quer orar, um dia você não quer orar, sabe, eu sou jovem também, eu entendo. Sabe, meu irmão, tem dia que você quer chutar o balde mesmo, mas depois você vai lá e busca. Mas eu quero dizer para você, você precisa viver no lugar mais alto, e esse lugar mais alto é uma vida no Espírito, aonde você não é governado pelas suas emoções, aonde você não é governado pela sua mentalidade, aonde você é apenas guiado pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer para você, existe um lugar mais alto, aonde a voz do mundo, a voz da carne, a voz do diabo, não te paralisa, e esse lugar é no Espírito. Então quando você está orando em línguas, você está se posicionando nesse lugar no Espírito, porque a Bíblia diz que aquele que fala em uma língua não fala homens, mas em Espírito, ele fala mistério. Então meu irmão, quando o diabo vier te afrontar, quando o diabo vier com notícias ruins, quando o diabo vier para você dizendo, não vai dar certo, sua família não vai ser salva, você não é ninguém, ninguém te ama, ninguém te quer, isso mesmo, se isola, isso mesmo, se corta, você vai dar uma resposta para ele em mistério. Requebassora manda candere, rebabababachora andarai. Meu irmão, a oração em línguas mudou a minha vida, porque quando eu conheci a prática da oração em outras línguas, eu estava numa depressão, eu estava num toque, meu cabelo caía, meus pais estavam divorciando, minha vida estava um caos, mas eu ouvi alguém dizer para mim assim, se você orar em línguas, as coisas vão mudar. E eu não entendia como assim vai mudar? Mas eu criei naquilo, porque eu fui para tantos lugares, eu era um jovem tão faminto, tão sedento pelo Senhor, eu queria mais de Deus, sabe meu irmão, hoje em dia é muito difícil você ver um jovem que quer mais de Deus, sabe, e eu queria mais de Deus, eu queria mergulhar, eu queria ser usado em milagres, eu queria pregar o Evangelho, sabe, eu queria apenas me dedicar para o Senhor.
e eu comecei a orar em línguas. E eu lembro que eu colocava um fone de ouvido e eu ficava lá 20 minutos orando em línguas. E depois eu ia para 40 minutos. E eu ia perseverando. E aí teve um dia que 40 minutos já era pouco para mim, eu comecei para 1 hora. E pastor, o que isso aconteceu na sua vida? O que isso resultou na sua vida? Eu venci a depressão, eu venci o toque, meu cabelo parou de cair, entrou paz na minha casa, entrou paz na minha família. Sabe, não dá para mim entrar em detalhes com você aqui, mas eu vou falar uma coisa para você, meu irmão. Eu acho que eu nunca vi uma pessoa que foi tão atribulada na vida familiar como a minha. Sabe? Porque eu vou falar uma coisa para você, quando o diabo ele vem para destruir uma família, ele destrói mesmo, se você deixar. Mas eu quero falar uma coisa para você, sabe por que o diabo não destruiu minha família? Sabe por que o diabo não destruiu a minha casa? Sabe por que o diabo não destruiu minha história? Sabe por que o diabo não me matou? Porque ele tentou me matar 3 vezes. Vai lá, tira a sua vida, vai lá, se mata, ninguém te ama, ninguém te quer. Sabe, meu irmão, eu estava dirigindo meu carro e eu via um poste a mais ou menos uns 300 metros. E o diabo falou no meu ouvido, vai, acelera. E eu acelerei. E eu fui, eu falei, e agora acabou, já era. Só que quando o diabo, entenda isso, quando o diabo, ele quer falar para você se matar, ele não quer só acabar com a tua vida. Ele quer acabar também com as outras vidas que ia ser influenciado através de você. Você pode estar aqui essa noite, você pode ter tentado um suicídio, você pode ter tentado se matar, você está numa depressão profunda, ou você conhece alguém que está neste lugar, e quando o diabo ele quer matar alguém, ele não quer só matar alguém, ele quer matar também a história, e o propósito, e a vocação, e o chamado, e as vidas a qual essa pessoa ia tocar. Só que aí Deus me deu uma visão, e nessa visão, o carro estava todo regaçado, porque eu vi um poste lá na frente, e nessa visão eu saía do carro, mas eu saía vivo, só que eu saía paraplégico. Na hora eu pisei no freio, puxei o freio de mão, o carro começou a patinar. Aquele dia eu falei, acabou, o diabo não vai mais destruir minha história. E aí eu fui intencional na prática da oração em outras línguas, e eu mergulhei, e eu entrei. O que a oração em línguas ela vai fazer com você? Ela vai te levar para o chamado de Deus. Porque entenda algo, na religião, a gente só pode orar em línguas quando a gente sente o fogo do Espírito Santo. Só que a Bíblia vai dizendo que o fogo é quem? O Espírito. Então você não precisa sentir o fogo para orar em línguas, porque a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, que o fogo é o Espírito. Então se você tem o Espírito, você não precisa sentir o fogo, você já está mergulhado no fogo. Você já está cheio da glória de Deus, meu irmão. E eu comecei a orar em línguas, orar, e eu lembro que era 1 hora, chegou um dia que eu comecei a orar 4 horas em língua todo dia, eu orava das 10 da manhã até o meio-dia. Perdão, eu orava das 8 da manhã até o meio-dia. E eu lembro que o primeiro culto a qual foi ministrar, porque eu também pregava muito nas igrejas, o culto acabou 9 horas, mas eu estava na igreja 11 horas da noite. Por quê? Porque eu nunca vi tanta gente sendo curada num lugar só. O povo começou a testemunhar curas e milagres. 11 horas da noite, tinha gente ainda falando, pastor, sumiu isso, pastor, sumiu aquilo, pastor, eu não fazia isso. O culto acabou, mas o povo estava testemunhando milagres. Sabe, pessoas estavam sendo libertas. Então, meu irmão, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para você que a prática da oração em outras línguas, ela não vai fazer você só pregar sobre Jesus, ela vai fazer com que você também pregue Jesus com poder. O que eu estou querendo dizer sobre isso? Eu estou querendo dizer que quando alguém falar para você, ai que dor de cabeça, você não só vai falar sobre Jesus, você vai falar, deixa eu orar por você, e essa pessoa vai ser curada. Chega! Acabou o evangelho só de palavras, tem que ter também o poder de Deus.
sabe? E é por isso que você está na sua escola, é por isso que você está na tua casa, é por isso que você está na faculdade, porque Deus quer incendiar você, para você incendiar aquele lugar. Eu anseio com isso, eu creio, meu irmão, aonde escolas serão incendiadas pelo poder de Deus, aonde universidades serão incendiadas. Hoje as universidades é um poço de ideologia da esquerda. Você vai aprender sobre tudo, menos sobre o que você vai estudar. Quando eu vou para a minha faculdade, a minha fé é bombardeada dia após dia, dia após dia. Querem contra a palavra, querem contra a igreja, querem colocar o pessoal contra os pastores. Sabe, eu não estou pregando política aqui, mas eu estou querendo dizer para você, meu irmão, que você pode ser um agente transformador na tua escola, você pode ser um agente transformador na sua faculdade, você pode ser alguém que vai transformar aquele lugar, com a palavra e com a sua vida. Então, a Bíblia vai dizendo que o fogo, ele não pode se apagar, que o fogo, ele tem que continuar aceso, dia após dia. Só que em Atos capítulo 2, versículo 2, vai dizendo, que quando o Espírito Santo, ele veio sobre os discípulos, ele veio como língua de fogo. O fogo em nós é o Espírito, as línguas também é o fogo, e o que mantém o fogo aceso? É você orar em línguas continuamente, orando hora após hora, hora após hora. A Bíblia vai dizer em Efésios capítulo 6, versículo 18, que eu tenho que orar em todo o tempo no Espírito. Então eu posso orar em línguas dirigindo meu carro, eu posso orar em línguas limpando a minha casa, eu posso orar em línguas pilotando a minha moto, não importa aonde eu estiver, porque não é emocional, não é alto e nem baixo, é a fé. Se você orar alto, ou você orar baixo, ou você orar sussurrando, as pessoas vão, Deus, ele vai entender do mesmo jeito, porque é fé. Mas eu estou querendo te dar uma prática essa noite, que vai mudar a tua vida. Sabe, meu irmão, a palavra de Deus vai dizendo que eu não tenho que me conformar com esse mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2, eu não tenho que me moldar ao padrão desse mundo, mas transformar pela renovação da minha mente. O mundo tem uma forma, o mundo tem um jeito, mas quem é do reino de Deus não se enquadra neste mundo. Sabe, eu vejo muitas pessoas dizendo assim, eu vou parar de andar com fulano, porque senão eu vou me contaminar. Tem que ser ao contrário, você tem que estar tão cheio do Espírito Santo, que se ele andar com você, ele vai ser tocado pela glória de Deus. Sabe, eu vejo muitos jovens querendo fazer missão, eu quero ir para a Argentina, eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero ir para a África, eu quero ir para qualquer lugar, mas entenda, meu irmão, se você não consegue honrar a Deus na primeira base missionária, que é a tua casa, você não vai honrar a Deus em outro lugar. Sabe, você não está na família errada, você simplesmente está na família a qual Deus te colocou, para que você possa transformar aquela casa, para que Deus possa transformar a tua vida. E hoje a minha família, os meus irmãos, e hoje os meus pais, estão transformados pela palavra que eu falo. E olha que interessante, quando o diabo entrou na minha casa, ele destruiu tudo, os meus irmãos saíram da igreja, os meus pais saíram da igreja, mas eu fiquei. Eu permaneci. E aí, olha que interessante, hoje os meus pais e os meus irmãos, eles são ministrados pela minha vida. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para você, meu irmão, que a sua casa é o seu primeiro ambiente ministerial. A tua família, Deus não te colocou na família errada, Deus te colocou na família certa, porque existe muito potencial aí dentro. Você tem o Espírito, você tem a palavra, você tem os anjos, você tem o nome de Jesus, você tem o próprio Deus dentro de você, você tem tudo o que você precisa para cumprir o seu chamado de forma excelente. Então, sai um pouco da Netflix, sai um pouco do Instagram, sai um pouco das redes sociais e se aprofunde em Deus. Queira conhecer ao Senhor, queira buscar ao Senhor, queira se inclinar para o Senhor. Sabe, se incline para a vida no Espírito, não para a vida da carne, porque, meu irmão, o melhor tempo que você pode oferecer para Deus, é aquele tempo a qual você não quer orar.
Você sabia disso? Eu não quero orar, mas esse é o melhor momento que você pode se oferecer para Deus. Porque quando nada em você quer buscar ao Senhor, você toma uma decisão: eu vou. O que isso revela para Deus? Amor, domínio próprio, intensidade. Então aquele dia que você levantar mal, dizendo: eu não quero nada, eu não quero saber de Deus, eu não quero orar, eu não quero meditar na palavra, eu não quero jejuar, eu não quero passar tempo a sós, eu não quero ir para a igreja, é esse dia que você tem que se levantar em fé e falar: eu vou fazer isso, porque as minhas emoções não vão me controlar, sabe, as minhas emoções não vão me dominar, porque eu sou um homem e uma mulher espiritual, eu não ando pelas emoções, eu ando pela palavra de Deus, eu ando pela fé, e o que Deus fala para mim o que Deus fala para mim vai acontecer, ou melhor, já aconteceu. Então você precisa andar debaixo de uma palavra, porque se você anda debaixo de uma palavra, você está num lugar seguro. Amém? Então entenda, meu irmão, o Senhor te trouxe aqui essa noite para despertar o seu coração, para dizer para você: existe mais de Deus. Existe mais de Deus. Sabe por que muitas pessoas, elas quebram a cara na vida? Sabe por que muitas vezes você entra em relacionamento e você quebra a cara? Sabe por que você se envolve com pessoas e você quebra a cara? Você se frustra porque você não está seguindo a liderança do Espírito Santo. Porque o dia, meu irmão, que você se dispor, a palavra de Deus vai dizendo aqui em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 16, que da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. 27, e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então o dia que você se dispor, meu irmão, se entregar ao governo do Espírito, orando em línguas, o dia que você se dispor: Senhor, eu não quero mais a minha vontade, mas agora eu quero viver a sua vontade sobre a minha vida, é esse dia que Deus vai te colocar no caminho certo. É esse dia que Deus vai te colocar na rota certa. Sabe por que muitas vezes você atrasa o propósito da sua vida? Porque você toma um caminho, só que às vezes é para você entrar na direita e você entrou na esquerda, e aí vai ter que recalcular toda a rota. Deus quer tirar você desse lugar de rotas calculadas para rotas assertivas. E quando é que eu entro em rotas assertivas? É quando eu me inclino para o Espírito, é quando eu ouço a voz de Deus. O que eu tenho ensinado para os meus discípulos é: não faça nada se Deus não te der uma palavra, não faça nada se Deus não te der uma direção. Enquanto Deus não fala, eu não tomo nenhuma atitude. Por quê? Porque quando Deus fala, Deus se responsabiliza. Quando Deus fala, meu irmão, Deus, Ele faz o melhor, sempre. Deus não vai colocar a gente em perigo, em confusão. Deus sempre vai nos levar, Romanos capítulo 12, versículo 2, para boa, para agradável e para a vontade perfeita dEle. Então essa noite eu quero falar com você que quer ser avivado. Você que quer ser avivado: pastor, eu quero esse negócio aí, eu quero orar em línguas, eu quero falar hoje, pastor, eu quero orar por você. A palavra de Deus vai dizendo em Marcos capítulo 16, 17, que esses sinais seguirão aos que creem. Não é aos que buscam, não é aos que pedem, clama e chora. Sabe, o que eu tenho mais visto na igreja hoje é pessoas com mentalidade de mendigo, mentalidade de pedinte. Eu quero falar para você: você é filho de Deus, você está no reino de Deus, você não é qualquer pessoa, você está num reino celestial, a qual é dotado de heranças, a qual é dotado de poderes vindouros. Eu quero dizer para você: não ande como um mendigo, ande como um filho de Deus, não ande como um pedinte. O que é um pedinte? É aquele que implora, é aquele que chora, é aquele que acha que se fizer alguma coisa, Deus vai dar para ele como uma moeda de troca. Não, meu irmão, se Deus te dá alguma coisa, não é por causa das suas obras, é por causa do que Jesus fez na cruz. Tudo o que eu e você temos de Deus é pela graça. Você é filho de Deus, levanta a sua cabeça
Erga o teu espírito, abre a sua voz em fé e diga: Satanás, a minha família é do Senhor, as minhas finanças é do Senhor, essa cidade é do Senhor, a minha saúde é do Senhor. Sabe, meu irmão, chega da igreja viver sofrendo, chorando, não, é um tempo da igreja se levantar com poder e unção na terra. As pessoas têm aquela mentalidade: se eu buscar muito, Deus me dá algo. Se eu jejuar, se eu orar muito, Deus me dá algo. Não, as práticas espirituais, elas auxiliam a sua fé, mas elas não são moeda de troca. Eu vou jejuar 3 dias. A gente está ensinando sobre jejum na nossa igreja. Amém? Quem gosta de jejuar aqui? Lá na conferência, lá a gente fez a nossa vinheta, né? Sobre o que é a vida no Espírito, né? E a vida no Espírito é viver o Evangelho na simplicidade da fé, na liderança do Espírito Santo, na igreja orgânica, pelas práticas espirituais. Aí essa é a vinheta. Viver no Espírito é viver na simplicidade da fé, na liderança do Espírito Santo, através das práticas espirituais na igreja orgânica. E sabe o que é interessante? Aí eu sempre falo, nós temos 6 práticas: oração em línguas, meditação na palavra, confissão, louvor, adoração, e o que vocês mais gostam, todos eles sabem, é o jejum. Aí nessa parte ninguém fala nada, mas eu quero dizer para você, meu irmão, o jejum é da nova aliança. Meu tempo já terminou, mas eu quero dizer para você, o jejum é da nova aliança. Mas o jejum não é uma moeda de troca, aonde eu faço algo para Deus e Deus me retribui. Aí eu jejuo 3 dias, não recebo, me culpo ou culpo a Deus. Ou eu jejuo 3 dias e aí eu conquistei e eu acho que foi por causa do meu jejum. Não. Entenda, meu irmão, as práticas espirituais, elas não são moedas de trocas. As práticas espirituais, elas são auxílios para o seu progresso na fé. Eu vou voltar aqui mais alguma vez, eu acho. E quando eu voltar aqui, eu quero ver o pastor Fabinho falar: os jovens lá na igreja estão sacudindo aquela cidade. Eu quero voltar aqui e falar: tá vendo aquela menina, tá vendo aquele menino, pastor? Tá transformando a casa dele, a vida dele não é mais a mesma. Por quê? Porque ele mergulhou no Espírito, e ele está transformando a casa, os amigos, a escola. Eu quero ouvir dizer: existem jovens da igreja que estão ganhando almas, que estão pregando, que estão servindo ao Senhor, que estão curando os enfermos, libertando os endemoniados. Eu quero ver uma geração cheia da glória de Deus, aleluia, cheia do poder de Deus. Fica de pé, que quando eu me empolgo, chorababababa, chorandarai. Existem jovens aqui que a sua vida hoje não vai ser mais a mesma. Esse culto vai te marcar. Escute, antes do Senhor liberar uma promessa lá em Joel capítulo 2, Ele fez uma santa convocação, dizendo que o povo devia orar e jejuar. E quando o povo voltou para Deus com jejum e oração, Deus liberou uma palavra através do profeta Joel: naqueles dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Não dá tempo de eu entrar nisso, mas essa profecia, ela se cumpriu em partes. E qual foi a parte dela que se cumpriu? Atos capítulo 2. Nos últimos dias, quando o Espírito Santo desceu, eles falaram em línguas, o pessoal pensou que eles estavam bêbados. Pedro se levanta. A Bíblia vai dizendo que Pedro diz: não, eles não estão bêbados, é uma profecia de Joel. E ele recita essa profecia: naqueles dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, sobre os servos, sobre as servas. Só que a última parte dessa profecia é:
o sol perderá a luz, a lua terá cor de sangue. Só que quando é que isso vai acontecer? Os poderes vão ser abalados dos céus. Mateus capítulo 24, na volta do Senhor. O que eu entendo com isso? Eu entendo que antes da volta do Senhor, haverá o último, o maior e mais poderoso avivamento sobre a terra. Por quê? Porque o primeiro milagre de Jesus foi o quê? Sobre o vinho. O vinho simboliza o derramamento do Espírito. Só que aí o mestre Sala disse: esse é o primeiro casamento que o melhor vinho o melhor derramamento do Espírito. Você não entendeu, meu irmão. O melhor avivamento fica pro final, porque era costume das festas de casamento o melhor vinho ser primeiro. O vinho simboliza o derramamento do Espírito, e não é à toa que essa geração é a geração do Espírito. E ele disse: o melhor vinho ficou para o final. Meu irmão, essa igreja vai ser tocada pela uma glória de Deus. Eu quero liberar sobre essa casa, sobre a igreja batista aos seus pés. Eu quero declarar um tempo novo, uma nova unção sendo liberada, uma nova graça sendo liberada. Eu chamo agora recursos chegando, recursos financeiros. Eu chamo a existência agora, recursos financeiros. Eu declaro agora obreiros, voluntários chegando, diáconos chegando. Eu declaro um grande povo que virá para esta casa, mas não virá por causa de uma boa estrutura, não virá por causa de um bom louvor, mas um povo chegando, porque esse lugar carrega a glória de Deus. E eu declaro sobre os quatro cantos desse lugar, anjos de Deus, eu libero vocês. Vão e busquem os perdidos, vão e traga os aflitos para essa casa. E eu declaro um tempo de multiplicação, um tempo de avanço, de crescimento e de aceleração. Você que ora em línguas, começa a orar aí. Você que está em casa, seja tocado agora pelo poder de Deus, seja curado agora. Você que vai assistir depois, eu quero declarar o Senhor curando você agora. Se você tem alguma enfermidade, você está aqui, eu declaro: cura agora, cura agora, cura agora, cura em nome de Jesus, em nome de Jesus. Recebe agora o sopro de Deus, o sopro de Deus. Pastor, eu quero ser avivado. Pastor, eu quero mais de Deus. Corre aqui para frente, corre aqui para frente. Pastor, eu quero falar em línguas, eu nunca falei. Vem aqui. Eu quero impor as minhas mãos sobre você. Rebabababassorandarai. Vamos fazer diferente. Todos os jovens, vem aqui por favor. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei. Xarababa cantarabara sorere barababa so. Vamos, adore, adore. Sem nenhuma explicação.
Vocês creem que o Espírito Santo vai recair sobre vocês aqui? Vocês já falam línguas? Todo mundo fala línguas aqui? Então eu vou impor as mãos sobre vocês e o Espírito Santo vai vir. E a vida de vocês nunca mais será a mesma. Vocês creem nisso? Então feche os seus olhos aí. E repita assim comigo: Jesus, me dá o seu Espírito. Eu quero algo novo. Eu não quero sair daqui o mesmo. Então em nome de Jesus, receba agora o Espírito Santo. Aí ó, aí vem, aí vem. Receba. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão e adore. Que me compreendeu sem nenhuma explicação. Você que está aí atrás, recebe também, recebe. Cheio, 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 cheio. Mais. Levanta a mão e adore. Eu queria liberar algo muito forte aqui para finalizar, e eu já vou entregar o microfone. Mas eu queria que os obreiros dessa casa, ou os pastores que estão aqui, ou você que é pai ou mãe, não sei, eu queria que vocês viessem interceder por esses jovens. Eu queria que vocês viessem pôr as mãos sobre eles e interceder sobre eles, porque a Bíblia diz que nos últimos dias Ele converteria o coração dos pais aos filhos. Sabe, essa geração precisa ser guardada e blindada. Essa geração precisa ser guardada pelo Senhor, porque aqui estão os futuros pastores, os futuros pregadores,
Mas o diabo, ele tenta destruir o chamado, falando coisa na cabeça dos jovens, as emoções contrárias, os pensamentos contrários, o pecado é muito forte, mas a unção, ela é liberada e ela destrói todo o jugo. Mas quando a Bíblia diz que o pai coloca as mãos sobre os filhos e libera a bênção, a vida nunca mais é a mesma. Eu quero que vocês orassem por eles, amém? Amém? Pai, em nome de Jesus, aqui estão os seus filhos, Senhor. Eu oro para que o Senhor guarde eles, Pai. Eu oro para que o Senhor blinde a mente deles, blinde o coração deles, e que a partir de hoje, Pai, eles não venham ser mais o mesmo, que a partir de hoje eles venham ser tocados por uma nova unção, tocados por uma graça, Pai. Eu oro para que em nome de Jesus, o Senhor guarde o coração deles, guarde a mente deles, em nome de Jesus. Pode louvar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Anjos de Deus, vão na casa deles agora, e entre no coração agora, do pai e da mãe, quebrando o coração de pedra. Entre agora na vida dos irmãos, em nome de Jesus.